Willian pode trocar o Arsenal pelo Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola Resposta, falo também a respeito de Pedro bastante irritado com sua situação no Flamengo. Será que dá para pensar em vê-lo jogando no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no São Paulo? Bora falar ainda sobre a demissão de Humberto Loser no esporte, embora a conotação dada ao mercado tenha sido outra. Vamos falar ainda sobre o Vasco da Gama, que conseguiu uma pequena vitória em relação àquele processo de 93 milhões de reais de dívidas executadas. E vou falar também sobre Diego Tardelli, enfim anunciado como reforço no Santos. Quanto é que ele vai ganhar no Peixe? Você vai saber daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal com mais de 1 milhão de inscritos para poder trazer todas as principais informações do futebol para você. Também queria pedir para você deixar like no vídeo, se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveite e ative as notificações para ser avisado toda vez que pintar um vídeo novo ou o programa do Nicola. O programa dessa segunda-feira começa às 10 da noite, assim que a bola parar de rolar para os jogos do Atlético Mineiro e do Red Bull Bragantino. Bom, bora começar o vídeo falando a respeito da situação de Pedro, centroavante do Flamengo, bastante irritado com tudo que tem vivido na Gávea. Especialmente no empate com o Ceará nesse domingo. As câmeras da Globo mostraram o Pedro várias vezes inconformado com sua condição de reserva. Ele era focalizado com a cabeça baixa, fazendo sinal de negativo, enfim. Um Pedro bem diferente de outros momentos em que já era reserva. Ele entrou só a 7 minutos do fim, no empate 1-1 do Flamengo com o Ceará. E a partir das demonstrações, das fisionomias do Pedro, a repercussão foi muito grande. O que está acontecendo com ele? Essa história de irritação do Pedro começou quando o Flamengo decidiu não liberá-lo para a disputa das Olimpíadas. O Pedro deixou bem claro que queria jogar os Jogos em Tóquio. O Flamengo alegou que não poderia abrir mão dele, mas enquanto as Olimpíadas rolaram e o Brasil ganhou medalha de ouro, ele foi bem pouco aproveitado com a camisa rubro-negra, isso porque é reserva do Gabigol. O que dá para ser feito a partir de agora? Já vi torcedor do São Paulo especulando, já vi torcedor do Palmeiras alegando ou afirmando que a relação dele com o Scarpa poderia ser um trunfo para o Palmeiras. Tem gente imaginando que pela grana que o Atlético Mineiro tem poderia ser contratado. Pessoal, chance zero de qualquer negócio envolvendo clubes brasileiros. Primeiro porque o Flamengo não vai abrir mão do Pedro para vê-lo jogando num clube rival. Depois, porque o Flamengo desembolsou 14 milhões de euros, que equivaliam na época a 87 milhões de reais, para contratar o jogador do futebol italiano. Nenhum clube brasileiro hoje tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. O grande impasse seria, ou a grande alternativa seria colocá-lo no futebol europeu. Só que a gente está bem perto do fim da janela de transferências. A janela fecha no dia 31 de agosto. Não sei se vai haver tempo hábil de um clube do exterior vir e fazer proposta. Então, é natural que o Flamengo e o Pedro tenham de se arranjar, tenham de se consertar, tenham de tentar resolver esse impasse que começou quando o Palmeiras, ou melhor, quando o Flamengo não foi bacana ao não liberar o Pedro para a disputa das Olimpíadas. E você, o que você vê ou pensa a respeito de toda essa história? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de um meio atacante Willian, ex-seleção brasileira, hoje no Arsenal, virar reforço do Timão. Informação divulgada com exclusividade pelo Neto, nos Donos da Bola dessa segunda-feira, programa do qual eu fazia parte. O Neto trouxe a informação de que ele tem um amigo próximo, um amigo em comum com o Willian, um amigo que mora nos Estados Unidos e que tem negócios com o Willian por lá, em Orlando para ser mais expressivo. E esse amigo contou para o Neto que o Willian não quer ficar no Arsenal e que existem conversas para que ele vire jogador do Corinthians. Foi atrás de toda essa história, de fato confere em relação ao Willian e ao Arsenal. O Willian nem jogou nessa temporada, foram 2 partidas do time na Premier League e ele não foi nem relacionado. E uma pessoa próxima ao Willian me contou que partiu do jogador o pedido para que o Arsenal não o coloque mais em campo. Ele está bem frustrado com algumas coisas que aconteceram na temporada passada e pediu para ser negociado. O Corinthians sondou, o Corinthians entrou em contato. O Corinthians quis entender as condições das negociações. O empresário dele é o Kia Joorabchian, do Willian, embora o pai dele, o seu Severino, com excelente trânsito com os dirigentes do Corinthians, ele é sócio do Corinthians, também ajude, né, na confecção, na ideia, nas projeções a respeito da carreira do Willian. O grande problema para a volta do jogador é que ele tem mais 2 anos de contrato, ou seja, até metade de 2023, e ganha 740 mil reais por semana. 740 mil reais por semana ou 100 mil libras por semana. Isso vai dar quase 3 milhões de reais por mês.
para que o William vire jogador do Corinthians somente por empréstimo e somente com o Arsenal ajudando com boa parte dos salários. O Timão havia projetado ou reservado R$1,5 milhão para o pagamento dos salários do Roger Guedes. Se ignorar o Roger Guedes e der toda essa grana para o William, ainda vai faltar metade dos salários. Até por isso seria necessária a ajuda do Arsenal. Para o Arsenal é muito mais negócio envolvê-lo em uma transferência ou uma transação para qualquer clube do futebol europeu. Resta saber se vai haver tempo para isso, né? A gente está lembrando que a janela fecha no dia 31 de agosto nos principais centros do futebol europeu e para nós também. A nossa janela por aqui também fecha em 31 de agosto. Bom, bora falar agora sobre Vasco da Gama, que conseguiu uma pequena vitória nos tribunais. O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o direito do Vasco de centralizar a execução de todas as suas dívidas trabalhistas e deu um prazo ao clube de 60 dias para apresentar um plano de pagamento de toda a grana, aqueles 93 milhões e meio de reais que foram executados na semana passada pela Justiça do Trabalho. Só para você entender um pouquinho de toda essa história. O Vasco tinha um ato trabalhista do qual esse ato representava todos os credores. O Vasco tinha algumas dezenas de funcionários que haviam ido à justiça contra o clube. A alegação falta de pagamento. Constituiu-se um ato trabalhista para que o Vasco fosse pagando de forma escalonada toda essa galera. O problema é que o Vasco descumpriu esse ato trabalhista e a partir daí foi executado em relação ao pagamento de 93 milhões e meio de reais. As contas do clube foram bloqueadas e várias fontes de receita, como os 24 milhões de reais que o Vasco tem de direito da Globo, não vão poder ser utilizados e continuam, apesar dessa concessão do Tribunal Regional do Trabalho. O Vasco havia feito um pedido para suspender o regime de execução forçada, não conseguiu. Então, só para resumir, a situação do Vasco continua bastante complicada. E ele vai ter 60 dias para apresentar um plano de pagamento para esses funcionários. Como é que ele vai conseguir convencer a justiça de que será capaz de fazer esses pagamentos? Essa é a grande questão. Bom, bora falar agora sobre Diego Tardelli, enfim, de forma oficial, anunciado como reforço do Santos. O anúncio aconteceu nessa segunda-feira, embora desde sábado ele já estivesse contratado. O Tardelli esteve no CT do Santos no sábado, passou por exames médicos e assinou um contrato até dezembro desse ano, prorrogável até o fim do Campeonato Paulista. Jogador de 36 anos de idade, sem clube desde maio, quando deixou o Atlético Mineiro. A curiosidade é que o Tardelli já foi atleta do Santos nas categorias de base e havia sido expulso das categorias de base depois de uma tentativa de furtar, de roubar um achocolatado do refeitório. Só para vocês entenderem a situação. Pois bem, bora falar sobre a parte mais interessante. Quanto é que vai ganhar o Tardelli como jogador do Santos? Uma pessoa do Peixe me assegurou que o salário do Tardelli parte de 50 mil reais por mês. Um dos menores salários, certamente, do elenco santista. Muito menos do que os cerca de 500 mil reais a que tinha direito o Tardelli nos tempos de Atlético Mineiro. Foi a única condição imposta pelo Santos para que o Tardelli aceitar isso ou nada. É bem verdade também que existe a possibilidade de o Tardelli dar uma bela melhorada nas suas condições financeiras. Para que isso ocorra, o Tardelli vai precisar ter minutos em campo, ter partidas disputadas e gols marcados. A cada 5 jogos em que ele bater essas metas, o salário dele vai ser aumentado. Parte-se sempre a cada mês de 50 mil reais. Se ele for batendo essas metas acopladas num período de 5 jogos e não por jogo, o Tardelli vai ganhando aumentos para ter uma remuneração mais significativa. A prorrogação do contrato também está atrelada ao desempenho do jogador, que não conseguiu ir bem com a camisa do Atlético Mineiro. Vamos ver se pelo Peixe ele faz algo diferente. As frases dele, ou a principal frase dele no anúncio oficial com a camisa do Santos foi a seguinte, abre aspas: espero ter muitas alegrias e corresponder a essa expectativa de torcedores e quem sabe fazer história aqui no Santos, fecha aspas. Bora fechar o vídeo falando sobre o Sport, que anunciou nessa segunda-feira a saída de Humberto Loser. A curiosidade é que não foi demitido. O treinador do Sport chegou a um acordo para a saída de forma razoável. Foi a forma que o Sport conseguiu para evitar infringir aquela lei que impede clubes de demitirem mais de um treinador. O Loser ficou apenas 22 jogos à frente do Sport, ele havia chegado para substituir o Jair Ventura, não conseguiu um bom aproveitamento, 39% dos pontos conquistados. 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, o Sport é o 18º colocado na zona do rebaixamento e pode piorar ainda mais sua situação nessa segunda-feira. Durante o período em que foi técnico, ele conviveu com indisciplina de alguns atletas, como o do Mikael e do Patrick,
Para piorar, ainda teve aquela mudança no comando da presidência do clube. Milton Bivar pediu o afastamento, pediu a licença, houve uma eleição, salários atrasados, clima político, enfim, um verdadeiro caos instalado no esporte. O loser foi embora e assim que surgir algum nome sobre novo técnico do esporte, conto para vocês com exclusividade aqui no canal. Fechado? Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa tarde. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse dedo vermelho, vai apertar esse botão vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa também as notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo e programa. O programa dessa segunda-feira, para quem ainda não se atentou, começa às 10 da noite, conto com a presença de todo mundo, beleza? Até logo mais, tchau, tchau!